Olá, hoje é dia 7 de março de 2024 e vamos dar continuidade à leitura do livro Gestão de Alta Performance, do autor Andrew Grove. Nossa leitura vai ser retomada na página 172. Esta é a 19ª leitura. Este grupo de coordenação também trabalha para padronizar os procedimentos aplicados em todas as fábricas. O trabalho do grupo de SIND e de outros grupos semelhantes é monitorado por um grupo de supervisores chamado de Comitê de Diretores de Engenharia, composto pelos diretores de engenharia de todas as fábricas. Os vários relacionamentos de subordinação de SIND são ilustrados na figura ao lado. Como podemos ver, na qualidade de engenheira de processo da fábrica, um trabalho ao qual ela dedica 80% do seu tempo, SIND tem um relacionamento de reporte claro com o seu engenheiro supervisor e, por meio dele, com o diretor de engenharia da fábrica. No entanto, como membro do grupo de coordenação de processos, ela também é supervisionada pelo presidente do comitê. Desse modo, vemos que o nome de SIND aparece em dois organogramas, que têm dois objetivos distintos, sendo que o primeiro é operar a fábrica e o segundo, coordenar as ações de várias instalações. Também nesse caso, vemos o duplo reporte, já que SIND tem dois supervisores. As duas responsabilidades de SIND não se encaixam em um único organograma. Em vez disso, temos de incluir o grupo de coordenação em um organograma distinto, em outras palavras, em um plano diferente. Pode parecer complicado, mas não é. Se SIND frequentasse uma igreja, ela seria considerada um membro dessa organização, além de ser um membro da Intel. Seu supervisor na igreja, por assim dizer, seria o padre, que por sua vez faz a parte da hierarquia da igreja. Ninguém confundiria esses dois papéis em dois planos diferentes, cada um com sua própria hierarquia. E o fato de SIND pertencer aos dois grupos ao mesmo tempo não causaria nenhum conflito. O fato de SIND fazer parte de um grupo de coordenação é como frequentar a igreja. A capacidade da empresa de usar habilidades e o conhecimento de SIND, esses dois papéis diferentes, possibilita a ela exercer uma influência muito mais ampla na Intel. Em sua função principal, seu conhecimento influencia o trabalho da fábrica. Em sua segunda função, por meio de uma atuação no grupo de coordenação de processos, ela pode influenciar o trabalho de todas as fábricas. Podemos ver, portanto, que esses grupos são a maneira de os gestores, especialmente aqueles detentores de know-how, aumentarem sua alavancagem. Vamos ao gráfico. Vamos verificar se ele vai ficar claro aqui. A iluminação não está muito boa, mas esse é o gráfico que eu vou tentar descrever agora. Diferentes planos. Parte da hierarquia da fábrica. Diretor de engenharia. Abaixo dele tem supervisor, supervisor e supervisor. Um dos supervisores tem abaixo dele engenheiro, engenheiro e a SIND.
Parte da hierarquia do grupo de coordenação. Comitê de Diretores de Engenharia. Abaixo dele tem o grupo de coordenação de processos, outro grupo de coordenação de processos e um terceiro grupo de processos que coordena engenheiro e a SIND. Então, esse é as duas áreas da empresa que ela participa. Continuando o texto, o conceito dos dois planos faz parte do cotidiano organizacional. Por exemplo, apesar de as pessoas trabalharem principalmente em tarefas operacionais, elas também planejam. A hierarquia dos grupos de planejamento da corporação fica em um plano separado dos grupos operacionais. Além disso, se uma pessoa pode atuar em 2 planos, nada impede de atuar em 3. Cindy também poderia fazer parte de uma força-tarefa para atingir um resultado específico, que requer sua experiência e seu conhecimento. É como se Cindy trabalhasse na Intel, frequentasse uma igreja e pertencesse a um trabalho de consultoria para ajudar a prefeitura a cuidar do parque do seu bairro. São papéis separados, que não entram em conflito entre si, embora todos disputem o tempo de Cindy. Também pode acontecer de as pessoas que atuam em um relacionamento de subordinado/supervisor em um plano tenham um relacionamento inverso em outro. Um exemplo, sou presidente da Intel, mas, em outro plano, participo de um grupo de planejamento estratégico no qual respondo ao presidente do grupo, que trabalha como um controller financeiro de divisão. É como se eu fosse um integrante da reserva do Exército e nos exercícios de fim de semana me visse sob o comando de um líder de regimento que, por acaso, é esse controller de divisão. No trabalho, eu posso ser o supervisor ou supervisor do seu supervisor. Mas, na reserva militar, ele é o meu comandante. A organização de 2 planos, ou de vários planos, é muito útil. Sem ela, eu poderia participar de outros grupos se estivesse no comando de todos eles. Sem ela, eu só poderia participar de outros grupos se estivesse no comando de todos eles. Não tenho esse tempo todo e muitas vezes não sou a pessoa mais qualificada para liderar. A organização de vários planos me permite atuar como um soldado de infantaria e não como um general, de acordo com a necessidade. Com isso, a organização consegue adquirir uma valiosa flexibilidade. Muitos dos grupos dos quais estamos falando aqui são temporários. Alguns, como as forças-tarefas, são formados especificamente para atingir um objetivo, enquanto outros não passam de um encontro informal de pessoas que trabalham juntas para resolver um problema específico. Os 2 grupos são dissolvidos assim que o problema é resolvido. Quanto mais variada for a natureza das questões que enfrentamos e quanto mais rápidas forem as mudanças do nosso ambiente, mais precisaremos nos valer de equipes transitórias formadas especialmente para resolver os problemas. Na indústria de eletrônicos, não temos como mudar a organização formal com rapidez suficiente para acompanhar a velocidade dos avanços tecnológicos. As técnicas que precisamos dominar para garantir a eficácia das organizações híbridas, duplo ou múltiplo reporte e tomada de decisões por grupos de pares são necessárias
para garantir o bom funcionamento dessas equipes transitórias. O fator-chave comum a todas essas técnicas é a aplicação de valores culturais, com um modo de controle, como veremos no próximo capítulo. A leitura de hoje, da página 172 até a leitura 175, na minha opinião, foi um pouquinho complexa. Então, talvez valha reler ou estudar um pouquinho mais aqui, porque já começou a ficar um pouquinho mais difícil, pelo menos na minha visão, de entender esses modos múltiplos de controle. Tá? Nessa hora que normalmente a gente se perde, alguns dizem que estão com muita tarefa, e isso tem que ser bem analisado para não perder o ritmo. Vamos lá. Capítulo 10, página 177. Modos de controle. Vamos analisar as maneiras pelas quais nossas ações podem ser controladas ou influenciadas. Digamos que você precise trocar os pneus do seu carro. Você vai a uma loja dar uma olhada nas várias linhas disponíveis. Em seguida, você provavelmente vai a outra loja para ver o que o concorrente está oferecendo. Ou pode fazer uma pesquisa em alguma revista especializada para ajudá-lo na escolha. Mais cedo ou mais tarde, você tomará uma decisão com base em um fator: o seu interesse pessoal. Seu foco são os pneus que, na sua opinião, atendem às suas necessidades pelo menor custo possível. Você provavelmente não vai levar em conta seus sentimentos em relação ao vendedor de pneus de determinada loja. Você não está preocupado com o bem-estar dele e provavelmente não lhe diria que ele está cobrando muito pouco pelos pneus. Agora, se seu carro está com os pneus novos e você sai dirigindo, seu carro está com os pneus novos e você sai dirigindo. Depois de guiar um pouco, você chega ao sinal vermelho e para. Você pensa a respeito disso? Não. É uma lei estabelecida pela sociedade. Todo mundo para no sinal vermelho. E você apenas aceita e segue essa lei sem questionar. O trânsito seria um caos se os motoristas não aderissem a um contrato de parar no sinal vermelho. Os guardas de trânsito monitoram a conformidade dessa lei e penalizam os infratores. Quando o sinal abre, você continua dirigindo e se depara com um acidente grave que acabou de acontecer. Muito provavelmente, você esquecerá as leis, como não parar na rua, e também deixará de lado o seu interesse pessoal. Em vez disso, provavelmente fará o possível para ajudar as vítimas do acidente, e mesmo que isso implique em expor-se a todo tipo de perigo e risco. Agora, o que o motiva não tem nada a ver com o que levou ao comprar os pneus ou parar no sinal vermelho. Sua motivação não é mais seu interesse pessoal nem obedecer à lei, mas a sua preocupação em salvar a vida de outra pessoa. Da mesma forma, nosso comportamento no trabalho pode ser controlado por 3 fatores invisíveis amplamente difundidos. São eles: forças do livre mercado, obrigações contratuais e valores culturais. Vamos à descrição de cada um desses itens. Forças do livre mercado. Quando você comprou os pneus, suas ações foram rígidas por forças do livre mercado, baseadas no preço. Bens e serviços são trocados entre 2 entidades, pessoas, unidades organizacionais ou empresas.
cada uma com o objetivo único de aumentar sua riqueza. O princípio é muito simples. É uma questão de: quero comprar os pneus pelo preço mais baixo possível. Contra: quero vender os pneus pelo preço mais alto possível. Nenhum dos dois lados está preocupado se o outro vai falir, nem finge que se importa. Essa é uma maneira bastante eficiente de comprar e vender pneus. Ninguém precisa supervisionar a transação, porque cada um age abertamente de acordo com o seu interesse pessoal. Se é assim, por que as forças do mercado não são aplicadas o tempo todo, em todas as circunstâncias? Para que elas funcionem, os bens e serviços comprados e vendidos devem ter um valor monetário claramente definido. O livre mercado pode definir com facilidade um valor monetário, preço, para algo simples como pneus. No entanto, é difícil definir um valor claro para a maioria das outras coisas que trocam de mãos no trabalho. Seguimos em frente. Obrigações contratuais. As transações entre empresas costumam ser rígidas ou regidas pelo livre mercado. Quando compramos uma commodity de um fornecedor, tentamos obtê-la ao menor preço possível e vice-versa. Mas o que acontece quando não é fácil definir o valor de algo? O que acontece quando, por exemplo, uma tarefa requer um grupo de pessoas para ser realizada? Qual é a contribuição de cada membro do grupo ao valor agregado ao produto? A questão é que o valor de um engenheiro em uma equipe não pode ser determinado seguindo as leis do livre mercado. Tanto que, se comprássemos o trabalho de um engenheiro por unidade, acho que acabaríamos gastando mais tempo tentando decidir o valor de cada unidade de contribuição do que o valor da contribuição em si. Em casos como esse, é ineficiente tentar aplicar os conceitos do livre mercado. Então você diz aos engenheiros: tudo bem, vou contratar seus serviços por um ano por uma quantia fixa e vocês realizarão um determinado tipo de trabalho em troca. Com isso, firmamos um contrato. Eu lhes dou uma sala e um ramal. E vocês prometem que farão o possível para cumprir o trabalho. Dessa forma, o controle passa a basear-se em obrigações contratuais que definem um tipo de trabalho que você fará e os padrões que regerão esse trabalho. Uma vez que não tenho como especificar com antecedência exatamente o que você fará no seu dia a dia, preciso exercer um nível razoável de autoridade generalizada sobre seu trabalho. Portanto, você deve me dar, como parte dos termos do contrato, o direito de monitorar, avaliar e, se necessário, corrigir seu trabalho. Concordamos com outras diretrizes e definimos as regras a que nós dois obedeceremos. Em troca de parar o sinal, confiamos que os outros motoristas farão o mesmo e podemos passar sem medo quando o sinal estiver aberto. Mas, para os infratores, precisamos de policiais e, com isso, como no caso dos supervisores de uma organização, vêm os chamados custos indiretos. Quais são alguns outros exemplos de obrigação contratual? Ou exemplos de obrigações contratuais. Vejamos o sistema tributário. Abrimos mão de parte de nossa renda e esperamos determinado serviço em troca. Custos indiretos enormes são necessários para monitorar e auditar nossas declarações de imposto de renda. Outro exemplo
é uma empresa de serviços públicos. Seus representantes abordam um membro do governo com proposta. Construiremos uma usina de energia de 300 milhões de dólares e forneceremos eletricidade para determinada região se você prometer que nenhuma outra empresa terá autorização para vender eletricidade nessa área. O governo responde: tudo bem, mas não vamos permitir que vocês cobrem o que quiserem pela energia. Vamos criar um órgão de monitoramento chamado Comitê de Serviços Públicos para estabelecer quanto vocês podem cobrar dos consumidores e quanto lucro podem ter. Desse modo, em troca do monopólio, a empresa fica contratualmente obrigada a aceitar o preço e o lucro definidos pelo governo. Nós sabemos que não é bem assim, né? Mas era para ser, pelo menos. Vamos aos valores culturais. Quando o ambiente muda com rapidez, do que as regras podem ser mudadas? Quando o ambiente muda com mais rapidez do que as regras podem ser mudadas. Ou quando as circunstâncias são tão incertas e vagas que um contrato entre as partes tentando cobrir todas as possibilidades seria altamente complicado. Precisamos de outro modo de controle, baseado em valores culturais. Sua característica mais importante é o que o interesse do maior grupo ao qual uma pessoa pertence tem precedência sobre o interesse individual dessa pessoa. Quando esses valores estão em ação, algumas palavras com grande carga emocional entram em cena. Uma delas seria confiança. Por que você está renunciando pelo grupo à sua capacidade de se proteger? E para que isso aconteça, você precisa acreditar que todos vocês compartilham alguns valores. Um conjunto de objetivos e métodos compartilhados. Estes, por sua vez, só podem ser desenvolvidos por meio de múltiplas experiências compartilhadas. Papel dos gestores. As forças de livre mercado não precisam ser monitoradas por um gestor. Ninguém supervisiona as vendas feitas. Por exemplo, em uma feira livre, ninguém supervisiona as vendas feitas, por exemplo, em uma feira livre. Já no caso de uma obrigação contratual, os gestores são necessários para definir e modificar as regras, monitorar o cumprimento delas e avaliar e melhorar o desempenho. Quanto aos valores culturais, os gestores devem desenvolver e promover um conjunto de valores, objetivos e métodos compartilhados. Por quê? Na ausência desses fatores, a confiança não se espalhará pela organização. E como fazer isso? Uma maneira é por meio da articulação, explicitando esses valores, objetivos e métodos. A outra, ainda mais importante, é pelo exemplo. Se nosso comportamento no trabalho estiver alinhado com os valores que professamos, isso promove o desenvolvimento de uma cultura compartilhada. O modo de controle mais adequado. Há uma tendência a idealizar o que chamei de valores culturais como um modo de controle. Por ser uma ideia tão bonita, até utópica, considerando que, na teoria, todo mundo supostamente se interessa pelo bem comum e renuncia ao próprio interesse em prol desse bem comum, só que esse não é o modo de controle mais eficiente em todas as situações. Não seria interessante
usar esse modo de controle para comprar pneus. E o sistema tributário não seria eficaz dessa maneira. Consequentemente, diante de determinado conjunto de condições, sempre há um modo de controle mais adequado. E cabe a nós, gestores, identificá-lo e usá-lo. Como podemos fazer isso? Precisamos levar em consideração duas variáveis. Primeiro, a natureza da motivação de uma pessoa. Segundo, a natureza do ambiente em que ela trabalha. Proponho aplicar um índice composto fictício para medir o grau de complexidade. C. Incerteza I. Ambiguidade A. De um ambiente que chamamos de fator CIA. O trabalho de Cindy, a engenheira de processos que já mencionamos anteriormente, lida com tecnologias complicadas, equipamentos novos e ainda não totalmente operacionais. Além disso, os engenheiros de desenvolvimento e de produção sempre tentam puxá-la para lados opostos. Seu ambiente de trabalho é, em resumo, complexo. Seu ambiente de trabalho é, em resumo, complexo. Bruce, o gerente de marketing, quer contratar mais pessoas para o seu time, que sofre com uma grave escassez de pessoal. Seu supervisor hesita em tomar uma decisão e Bruce fica sem saber se conseguirá carta branca ou o que deve fazer caso não consiga. O ambiente de trabalho de Bruce é incerto. Mike, um supervisor de logística da Intel, teve de lidar com tantos comitês, conselhos e gestores de produção que acabou sem saber onde estava pisando. Incapaz de tolerar a ambiguidade de seu ambiente de trabalho, ele acabou pedindo demissão. Vamos colocar esses conceitos em um diagrama simples de 4 quadrantes, como mostra a ilustração ao lado. A motivação individual pode variar de interesse pessoal ao interesse do grupo e o fator CIA de um ambiente de trabalho pode variar de baixo para alto. Agora procure o melhor modo de controle para cada quadrante. Quando o interesse pessoal é alto e o fator CIA é baixo, o mais adequado é o modo de mercado, que orientou a nossa compra de pneus. À medida que a motivação individual se aproxima do interesse do grupo, o mais apropriado para ser o modo contratual que nos levou a parar no sinal vermelho. Quando tanto a orientação ao interesse do grupo quanto o fator CIA são altos, o modo dos valores culturais se torna a melhor opção, o que explica por que tentamos ajudar no acidente. E por fim, quando o fator CIA é alto e a motivação individual se baseia no interesse pessoal, nenhum modo de controle é eficaz. Essa situação, como cada um por si em um navio naufragando, só pode levar ao caos. Muito bem, chegamos à página 182 e agora nós vamos ver o quadro onde o autor está explicando o que ele relatou nas últimas páginas. Se estivesse lendo esse livro sem gravar, eu iria voltar algumas páginas e procurar entender melhor o que ele está querendo dizer. E é isso que eu vou fazer, só que não gravando. Na próxima leitura,
eu tento dar o meu feedback do que eu entendi aqui. Eu já tenho uma ideia do que ele está dizendo aqui. Eu uso um outro quadro parecido em outras coisas, sobre coisas importantes e urgentes e coisas importantes e não urgentes. Mas aqui eu vi que tem alguma diferença e eu quero entender bem isso aqui e não deixar passar batido. Beleza? Então terminamos nossa leitura por hoje e até a leitura número 20. Tchau.